Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar o conteúdo de criminalística da sua prova. Vamos jogar duro aqui, vamos ver todo o conteúdo do seu edital para garantir essa pontuação na sua prova de perito do Rio Grande do Sul e você obter sucesso no seu concurso e garantir a sua vaga, certo? Meu nome é Laércio Carneiro, eu sou professor de criminalística, sou perito criminal da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás desde 2010 e já trabalho com a disciplina de criminalística, medicina legal há alguns anos e aí a gente vai trabalhar juntos para esse concurso aí, tá? A gente vai começar dando uma olhadinha no edital do seu concurso e vai discorrer aí sobre a teoria exigida pelo edital, tá? Eventualmente vamos resolver algumas questões para quebrar o gelo, para você perder aquele medo de como que a questão, de como que a disciplina vai ser abordada na sua prova. A disciplina de criminalística, de modo geral, é uma disciplina tranquila, as questões são de baixa ou média complexidade. Se você estudar, cumprir o cronograma direitinho, é muito fácil, é muito tranquilo de você garantir a pontuação da sua prova nessa matéria, tá? Então vale muito a pena, porque é mais fácil, eu considero mais fácil você garantir a pontuação nessa matéria do que, por exemplo, em matérias mais complexas, como da parte de química, física, biologia e matemática, tá? Então, criminalística não tem segredo. Você estudando o conteúdo, retendo os conceitos, memorizando e exercitando os conceitos, você vai garantir os pontos necessários para a sua aprovação, tá? Vamos começar dando uma olhadinha no edital do seu concurso aqui, vamos lá. Vem aqui no quadro comigo. Então, na parte de criminalística da sua prova, serão 15 questões, né? Sendo que as questões de criminalística valem 1,5 ponto cada, ou seja, além de ter um número razoável de questões, mais do que nas outras matérias, as questões têm um peso maior. Eu fiz as contas, tá? A prova de criminalística representa 22,5% da nota da sua prova. Sua prova vai ter 80 questões, tá? Sendo 40 da parte de conhecimentos específicos e 40 da parte de conhecimentos gerais, né? 15 questões da parte específica da respectiva área de formação para a qual você vai prestar, ou seja, criminalística também são 15. Em nível de importância, de quantidade de questões, criminalística se equipara aos conhecimentos da sua área de atuação, tá? 10 questões de medicina legal, também. 15 de língua portuguesa, 15 de legislação aplicada à área de atuação, 5 de língua inglesa, 5 de raciocínio lógico, tá? Lembrando que as questões têm pesos diferentes. As de conhecimentos específicos valem 1,5 ponto, conhecimentos específicos 1,5 ponto, tá? E conhecimentos gerais 1 ponto. A parte criminalística faz parte das questões de conhecimentos específicos. Voltando aqui na tela, só para enfatizar a importância da criminalística para você. Não só para a sua aprovação no concurso, essa disciplina é importante, bem como para o seu bom desempenho na academia de polícia, o seu bom desempenho durante o curso de formação, tá? E também para o exercício da profissão. Então, estudando essa matéria aqui, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, porque vai te beneficiar no concurso, vai te ajudar na academia e vai te ajudar também no exercício da profissão, nos exames dos locais de crimes, nos exames dos objetos que você vai periciar e na redação de laudos. Então você tem de dominar os conceitos essenciais que nós vamos tratar aqui para o exercício da profissão, tá? Pelo resto da sua vida aí, se Deus quiser, você vai ser aprovado, vai gostar de trabalhar nessa área, que é uma área fascinante, é uma área maravilhosa, tá? E vai te ajudar muito. Então vamos lá, gente. Vamos definir a criminalística aqui, voltando aqui no nosso slide, tá?
A criminalística, atualmente, ela é bem aceita como ciência. É um ramo do conhecimento já bem delimitado e que é reconhecida aí pelo meio científico como uma ciência autônoma. E o que a criminalística faz? Ela se ocupa do estudo da causa técnica dos crimes, em explicar como que os crimes ocorreram tecnicamente, fazendo uso dos conhecimentos técnicos científicos das ciências, né? Se ocupa do estudo da causa técnica do crime, usando o conhecimento científico. De várias disciplinas. A criminalística é considerada uma ciência multi ou inter ou transdisciplinar. Cada autor define de uma forma, tá? Então nós vamos fazer o esclarecimento da causa técnica do crime usando os conhecimentos de criminalística que se apoia nas outras ciências, a química, a biologia, a física, a matemática, a medicina legal, a documentoscopia, a grafotecnia ou grafoscopia, a balística e outras. Então, a criminalística, embora seja uma disciplina, uma ciência já reconhecidamente no meio científico, é uma ciência interdisciplinar, transdisciplinar, que se apoia em todas essas aí. Além da causa técnica do crime, de explicar como que o crime ocorreu, ela tenta determinar a autoria, sugerir a autoria, tá? Determinar ou sugerir a autoria dos crimes e o modo de atuação dos autores, a dinâmica, o desenrolar do ato criminoso. Como que cada um daqueles participantes contribuíram para a ocorrência do fato criminoso, tá? Então é isso aí, de modo geral, a criminalística é reconhecidamente uma ciência inter, trans ou multidisciplinar, como os autores descrevem aí, tá? Que se ocupa de determinar a causa técnica do crime, a autoria e a dinâmica, o modo de atuação, além de materializar, perpetuar, documentar, relatar a cena ou objeto relacionado ao crime. Então é isso, de modo geral, resumidamente, de forma sucinta e objetiva, é isso aí a criminalística, tá? E aí eu mencionei, coloquei um slide ilustrativo aí das diversas ciências que são ferramentas para a criminalística, que compõem a criminalística, tá? Vamos voltar aqui na nossa câmera. Lembrando que o edital do seu concurso, ele cita algumas referências bibliográficas, tá? Uma das referências citadas é essa daqui, o livro de criminalística da editora Milênio, sendo que no seu edital é mencionada a 6ª edição, tá? Essa minha versão aqui é a 4ª edição, mas de uma para outra não ocorre, de modo geral, mudanças significativas. Ocorrem sim algumas evoluções, algumas melhorias, mas assim, de modo geral, o conteúdo da obra é o mesmo, tá? Então você vai se apoiar nessa obra aqui, do Luiz Eduardo Doria, do Victor Paulo Stumvoll e do Victor Quintela. É um livro de qualidade boa, razoável, tá?
Além dessa obra aqui, o seu edital menciona esse daqui, que é o procedimento operacional padrão da perícia criminal, tá? Para exames de locais de crime, exames de balística, exames laboratoriais e outros tipos de exame. Esse manual aqui você tem acesso a ele de forma gratuita lá no site da Senasp, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tá? Para quem tiver acesso a algum parente aqui que mora no Distrito Federal ou se vier aqui eventualmente, pode pegar uma cópia impressa desse material lá no Palácio da Justiça, no Ministério da Justiça, tá? Então, é um material bacana também. Na parte de medicina legal, o seu edital menciona esse livro aqui, que é o preferido meu, do professor Genival França Veloso, professor de Medicina Legal da Universidade Federal da Paraíba. É um livro clássico de medicina legal, tá? Essa daqui é uma edição mais antiga. Se você tiver acesso à edição mais nova, é melhor. Lembrando, no entanto, que os livros de medicina legal, o conhecimento de medicina legal é diferente dos outros ramos da medicina. Ele evolui, mas não de forma tão rápida, de forma tão abrupta quanto as outras áreas da medicina. Então, o conhecimento da medicina legal é um conhecimento meio que clássico. Muda, mas não muda tanto de uma edição para outra, tá? Esse é o meu autor preferido. O seu edital cita também o Higino, que é um livro muito bom, mas eu prefiro esse, tá? E cita lá um outro do professor William Douglas, que é juiz, não é médico, não é perito, não é da área de criminalística e medicina legal. É um livro que eu acho bom assim para os operadores do direito, advogados, juízes, promotores e concurseiros, mas é um livro que não muito pobre de imagens, tá? Esse livro aqui é muito bom de imagens. E para estudar medicina legal você tem que ter imagens, tá? Porque senão o autor fica falando uma linguagem muito técnica, muito científica, e se não tiver imagens você não vai entender, tá? Então nós temos aqui o livro do professor França, que é ótimo, tá? Você encontra em casas de livros usados, mais econômico, mais barato, tá? E nós temos essa obra aqui que, embora não seja citada pelo seu edital, é uma obra muito completa, muito moderna, de excelente qualidade, é um ótimo trabalho, tá? Que apresenta conceitos extras que a bibliografia recomendada pelo seu edital não tem, tá? Então é um livro bastante completo, é um livro de apoio, inclusive eventualmente para algum recurso contra a prova você pode usar essa obra aqui, tá? Essa é a citada. Essa, para mim, é a melhor. Esse aqui custa em torno de R$80, esse aqui custa em torno de R$200, R$250, tá? Lembrando que, se você estiver estudando medicina legal, que também cai no seu concurso, se você for estudar lá pelo livro do professor William Douglas, que não tem imagens, você pode recorrer ao site do professor Maltos Galvão, www.maltos.com.br. O professor Maltos Galvão é médico legista da Polícia Civil do Distrito Federal, professor de Medicina Legal da Universidade de Brasília, tem um site maravilhoso com excelentes imagens de medicina legal que você pode usar para estudar, e lá tem conteúdo teórico também, tá? Então, se você estiver estudando por algum livro ou apostila de medicina legal que não tenha imagens, recorra ao site do professor Maltos Galvão, que vai te ajudar muito. É um excelente material, inclusive nós vamos usar várias imagens aqui do professor Maltos, tá? Vamos continuar aí o nosso trabalho de criminalística. Na parte de doutrina, de teoria de criminalística, nos capítulos iniciais, lá daquela primeira obra citada pelo seu edital, o livro do Dória, do Luiz Eduardo Dória, fala de postulados e de princípios da criminalística, tá? E isso daí, quando está no edital, geralmente costuma cair porque é confuso, a banca gosta de cobrar porque faz confusão e pega o candidato fácil.
Vamos dar uma olhada nos postulados da criminalística. Os postulados são 3, tá? São 3. Aí você vai ver aqui quais são. O que é um postulado? Postulado em qualquer ciência é uma afirmação que pelo meio científico é tida como premissa, como verdadeira, que é aceita sem questionamento, sem a necessidade de ser provada. E são afirmações essenciais para a construção de outros conceitos, tá? Então, os cientistas partem desses postulados para definir, para estruturar outros conceitos relacionados àquela ciência. Vou ler aqui para vocês. Nas ciências, postulado é qualquer afirmação ou premissa que é aceita sem questionamento, sem a necessidade de ser provada. É um consenso para a construção de novas teorias, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. O primeiro postulado da criminalística fala do conteúdo do laudo pericial. Lembrando que o laudo pericial nada mais é que um relatório do local ou do objeto do crime. O primeiro postulado da criminalística fala que o conteúdo do laudo pericial não deve variar com o perito que o produziu. Voltando aqui na tela, gente, o que esse postulado quer dizer? Que o conteúdo produzido, relatado em um laudo de exame pericial, não deve variar de forma significativa, de forma substancial, pelo perito que o produziu. Por quê? Porque o laudo pericial é produzido com base no conhecimento técnico-científico, nas leis e nos princípios das ciências, nas leis da física, nas leis da biologia, da química, nas leis da economia ou da contabilidade, por exemplo, no caso de avaliação econômica de um objeto apreendido, por exemplo, uma perícia merceológica, se baseia nos princípios de avaliação das ciências econômicas, da contabilidade, das ciências financeiras, tá? Então, tendo em vista o fato de o laudo pericial ser um documento produzido com base no conhecimento técnico-científico, que se apoia nas leis da ciência, ele é um documento impessoal que não deve variar de forma significativa, substancialmente, de acordo com o profissional que o produz. Em linhas gerais, o primeiro postulado da criminalística diz isso, tá? Vamos lá para o segundo postulado. As conclusões da perícia são independentes dos meios utilizados para alcançá-las. Embora questionável e discutível, é isso que a teoria e a doutrina de criminalística prega, que o resultado de um exame pericial criminalístico não deve variar substancialmente se for usado um meio mais clássico ou um meio mais moderno. Por que disso? Pelo mesmo motivo do postulado anterior. Assim como o laudo pericial é produzido com base nos conhecimentos e nas leis das ciências, o exame pericial também se baseia nessas leis, certo? Então, as conclusões obtidas pelo perito expostas no laudo não devem variar substancialmente se for utilizado um meio mais moderno ou um meio clássico. Vamos tomar como exemplo a análise de substância entorpecente. Para ser mantida a prisão em flagrante de um usuário ou de um traficante de drogas, no caso do traficante, né? Porque atualmente a legislação não mais permite a prisão em flagrante do indivíduo apreendido com posse de substância entorpecente para uso próprio. No caso do traficante apreendido, o exame de constatação preliminar exigido lá pela Lei Antidrogas, pela Lei 11.343 de 2006, tem de ser feito. O exame pericial tem de ser feito para ser mantida a prisão do traficante. Independentemente da técnica química utilizada para fazer o exame pericial da droga, a conclusão tem que ser a mesma. Por quê? Porque a perícia vai fazer uso de meios técnicos científicos validados para fazer aquela perícia. Então, se o teste de maconha, o teste
de maconha feito de forma colorimétrica, com reagente de cor, fazendo uso do reagente sal azul de sólido B, tem que dar o mesmo resultado que o teste feito com a técnica de cromatografia de camada delgada, por exemplo, tá? Então, se der positivo para o teste colorimétrico feito com reagente que a literatura chama de Fast Blue Salt, azul de sólido B, o resultado também tem que dar positivo para cromatografia em camada delgada, cromatografia em camada líquida, cromatografia gasosa, por exemplo, tá? Então é isso. Independentemente de se usar um método clássico ou um método moderno, para se obter as conclusões periciais de um exame, o resultado deve ser o mesmo, tá? Na teoria, o que esse postulado quer dizer é isso, tá? Postulado 3. As conclusões da perícia, independentemente do tempo, não devem variar. Devem reproduzir a verdade dos fatos que, de fato, se desenrolaram no local do crime ou com o objeto do crime. Então, esse postulado deriva dos dois anteriores. Por quê? Independente do tempo em que é feita a perícia, presume-se que a perícia fez uso da melhor técnica, da melhor técnica disponível à época para a realização daquele exame. Então, independentemente da variação do tempo, o resultado, a conclusão tem de ser a mesma. Embora questionáveis esses postulados, é isso que a doutrina de criminalística, é isso que a literatura considera como sendo os 3 postulados da criminalística, tá? Então nós vamos adotá-los como verdadeiros, como absolutos, porque a sua banca exige isso e cita a literatura. E se cair na sua prova, você vai marcar isso daí, tá bom? Pode conferir lá no livro. Se você tiver dúvida, se algum conceito tiver ficado obscuro, confira na literatura, tá? Então, postulados são esses. Vamos avançar para os princípios aqui da criminalística. O primeiro princípio é o princípio da observação, que diz que o local e os objetos do crime devem ser examinados de forma cuidadosa pelo perito, a fim de buscar marcas ou vestígios deixados pelos autores ou pela vítima. E esse exame pode ser feito a olho nu ou com equipamentos. Esse primeiro princípio da criminalística se baseia na famosa afirmação feita por Edmond Locard. Voltando aqui na tela, Edmond Locard é um dos pais da criminalística, é um francês que desenvolveu estudos e conhecimentos no ramo da criminalística, e ele dizia que todo contato deixa uma marca. Todo contato da vítima ou do autor do crime no local do crime ou no objeto do crime produzirá uma marca essa que, por sua vez, ajudará a ciência, a perícia, a desvendar, a elucidar como que aquele ato criminoso aconteceu, como se deu o desenrolar da dinâmica criminosa naquele objeto ou naquele local, tá? Então é o princípio de Locard, todo contato deixa uma marca. Então, com base no princípio de Locard, o princípio 1 da criminalística, o princípio da observação, diz que o local do crime, o objeto do crime, deve ser examinado de forma cuidadosa, de forma detalhada, de forma paciente, de forma detida, até que se encontre todos os vestígios e todas as marcas deixadas pelo autor e ou pela vítima no cenário ou no objeto do crime. Porque o conjunto dessa observação, o conjunto desses vestígios permitirão chegar à dinâmica e ao desenrolar do fato criminoso, tá? Todas essas informações extraídas da cena ou do objeto do crime. Princípio 2 é o princípio da análise. A perícia é pautada no método científico, no método da observação, da análise, da formulação de hipóteses e das teorias, testes e experimentos. Por isso, a criteriosa observação e análise do local,
deve ser feita a coleta dos vestígios e dos objetos relacionados ao fato criminoso. Então, o primeiro princípio é o princípio da observação, o segundo princípio é o princípio da análise, que diz que tudo deve ser analisado à luz do conhecimento técnico-científico. Todos os objetos, todos os vestígios, todos os sinais deixados no local do crime deve ser analisado e examinado de forma detida, tá? Embora parecidos os conceitos, os princípios, eles são diferentes e assim são cobrados na sua prova, tá? E quando isso é cobrado, vira uma confusão razoável na nossa cabeça. Então, vale a pena ler, reler e memorizar isso daí, esses princípios aí, tá? O princípio da análise fala isso, que a perícia se baseia no método científico, na observação dos fenômenos e dos fatos, e com base nisso faz a análise e a formulação de hipóteses e teorias relacionadas ao desenrolar da prática criminosa no cenário, tá? Princípio 3, o princípio da interpretação ou princípio da individualidade. Diz que dois objetos relacionados a um mesmo crime ou a crimes diferentes podem ser semelhantes. Dois objetos podem ser semelhantes, mas nunca iguais. A identificação desses objetos relacionados ao crime ou desse vestígio deve ser feita em 3 níveis ou em 3 graus: identificação genérica, identificação específica e identificação individual. Aí, dessa forma como está aqui, é obscuro, né? Vamos citar exemplos para clarear a sua mente. No caso desse objeto, desse vestígio aí, dessa evidência coletada em um local de crime, vamos, a título de exercício, fazer os 3 níveis de identificação: genérica, específica e individual. A nível de identificação genérica, como que nós descreveríamos o revólver A? De forma genérica, como a técnica de identificação sugere, nós descreveríamos simplesmente como revólver Taurus cromado, assim como o revólver B. Aparentemente são semelhantes, ou assim, a grosso modo, até idênticos. Mas quantas armas, quantos exemplares desse a indústria Taurus, a Forja Taurus do Brasil, produziu? N revólveres desses, todos idênticos, aparentemente idênticos, muito semelhantes, certo? Então, em um primeiro momento, a gente descreveria como um revólver Taurus cromado. A nível de identificação específica, como que nós descreveríamos? Trata-se de um revólver Taurus calibre 38, modelo 838. O revólver A tem essas características e o revólver B também tem essas características, porque são 2 exemplares do mesmo modelo produzidos pela indústria de armas brasileira, certo? Mas tem como a gente diferenciar esses objetos de forma inequívoca, de forma irrefutável, como cada objeto desse, cada arma dessa, quando sai da indústria, sai com sua identidade específica. E ele tem 2 identidades, que é o número de série, que é o número de registro com o qual a arma fica registrada pela indústria e nos órgãos oficiais de controle, no caso o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, que fica na Polícia Federal, ou no SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Esse revólver estará registrado ou no SINARM ou no SIGMA por esses números aqui que nós vamos apresentar, que é a identificação individual. Então, o revólver Taurus A apresenta a numeração AA 463210. No entanto, o revólver Taurus B apresenta a numeração AA 463218, certo? Muito provavelmente foram produzidos até no mesmo dia,
até na mesma hora, só que apresentam um número de identificação diferente. Não só o número de identificação, como o raiamento e as marcas produzidas por esse raiamento nos projéteis que serão expelidos por essas armas serão diferentes. O revólver A apresentará um raiamento com características X e o revólver B apresentará um raiamento com características Y. Embora a olho nu esse raiamento seja muito semelhante, seja muito parecido aos olhos do leigo, as marcas de estriamento que esses raiamentos produzem no projétil que a arma expele são diferentes e permitem diferenciar a arma A da arma B. Professor, o que é o raiamento? Essas armas curtas, tipo revólver e pistola, apresentam marcas no interior do cano, marcas helicoidais no formato assim de hélice, tá? Que quando o projétil passa pelo interior do cano, produz uma impressão na superfície do projétil. Esse raiamento serve para dar energia e estabilidade ao projétil quando ele sai do cano da arma. E tem outra função, identificar a arma que expeliu o projétil, tá? Então, em nível de identificação individual, a gente identificaria essas armas assim, pelo número de série e pelo raiamento. Isso para o pessoal que gosta de balística. Aí para o pessoal que gosta de biologia, eu trouxe um exemplo aqui que pode parecer mais fácil, né? Nós encontramos uma mancha de sangue em um local de crime. Observe aí a imagem, tá? O perito encontra uma mancha de sangue em um local de crime. Vamos fazer a identificação dessa mancha de sangue em 3 níveis: nível genérico, nível específico e nível individual. Qual a perguntinha que a gente vai fazer, qual o quesito que a gente vai responder para fazer essa identificação em nível genérico? Primeiro, é sangue? É sangue ou uma substância ou um material vermelho qualquer parecido com sangue? Então, é a primeira pergunta que a gente vai fazer, identificação genérica. É sangue? Suponhamos que a resposta seja sim, tá? Passaremos para a segunda pergunta, a nível de identificação específica. É sangue humano? Se é sangue humano, se não é sangue de macaco, se não é sangue de cão, se não é sangue de boi, se é sangue humano, a resposta sim. Qual tipo de sangue? Qual tipo? É o tipo A, é o tipo AB ou é o tipo O? Certo? Então, isso seria a identificação específica. Qual o fator RH? É negativo, é positivo ou negativo? Tá? E a nível de identificação, por que essa identificação é específica? Ela restringe, mas ela não identifica. Quantos indivíduos com tipagem de sangue AB existem no universo? N seres humanos com esse tipo de sangue. Mas agora, a identificação individual é impossível. Cada indivíduo, com exceção dos gêmeos univitelinos, apresenta um perfil genético diferente, não é mesmo? Então, a identificação individual seria feita a nível de obtenção do perfil genético, do perfil de DNA dessa mancha de sangue, tá? Então, são 2 exemplos aí. Por hoje nós vamos parar por aqui no 3º princípio da criminalística e no nosso próximo encontro a gente continua trabalhando os princípios a partir do 4º princípio. Um abraço, bons estudos e até a próxima.